Eu sei o que deve estar passando pela sua cabeça agora, nesse momento de crise, nesse momento de epidemia, que está acontecendo todo esse caos. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje, e eu espero de verdade que essa mensagem venha tocar profundamente no seu coração, que Deus venha falar tremendamente com você e que seja um conforto, que venha acalmar o seu coração nesse momento. Gente, eu não aguento mais ouvir falar nem ver nada sobre coronavírus. Sério, tá insuportável. Na televisão só passa isso o dia inteiro, até nos canais evangélicos. Na rádio é só isso, no YouTube é só isso, nas redes sociais é só isso, nos grupos do WhatsApp é só isso e as pessoas só conversam sobre isso. Eu sei, a gente precisa se informar, a gente tem que ter precaução, a gente precisa estar atento e observando o que está acontecendo pelo mundo, mas a gente não pode ficar paranoico e se deixar levar. A vida não é só isso, tem outras coisas, a gente precisa se preocupar com outras coisas também, né? Porque o vírus tá aí, mas a nossa vida não para, ela tá continuando. Não tem como pausar a nossa vida até esse vírus passar. E eu não quero parecer egoísta falando desse jeito, mas se eu tô gravando esse vídeo é porque eu realmente senti a necessidade de gravar. Porque um pouco antes de conhecer o Bruno, tava acontecendo algumas coisas parecidas. Tava começando a aparecer muita profecia, muita revelação, muita tragédia estava acontecendo no mundo e eu comecei a me contaminar. Eu comecei a ficar desesperada, aquilo começou a drenar a minha fé e as minhas energias. E eu comecei a ficar, eu já estava por conta do desânimo, o tempo de espera. E com tudo isso que estava acontecendo, que também está acontecendo agora, eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a quase entrar em depressão. E é sério isso, porque eu só conseguia ver o fim do mundo. Eu não conseguia mais enxergar uma esperança e ver que aquilo era passageiro, que ia mudar, que Deus ia me guardar. Eu me esqueci completamente da palavra de Deus, eu me esqueci completamente de fé, eu me esqueci completamente de esperança, porque eu só via tragédia o tempo todo. E aquilo começou de verdade, eu comecei a entrar em desespero. E foi aí que eu decidi fazer um jejum de redes sociais e de televisão. Me afastar totalmente. Eu acho que não lembro se foi por uma semana, se foram 15 dias. Mas eu sei que eu fiquei um tempo longe e eu só assistia Netflix, coisas que eu sabia que eu não ia ver notícias do que estava acontecendo no mundo. E eu não queria mais ficar falando sobre aquelas coisas, nem ouvindo áudio, nem nada, porque aquilo estava me fazendo muito mal. E se eu já estava sem esperança, aquilo só estava piorando. E eu tenho visto que dessa vez está sendo muito pior, porque não é uma coisa que está acontecendo que a gente sabe que não vai mudar a nossa vida. Pode acontecer, a gente tem que tomar cuidado, mas a vida segue, a gente só tem que tomar cuidado. Não, é uma coisa que realmente a gente olha e é desesperadora, a gente tá tendo que mudar os nossos planos. Tem pessoas que estão aí há anos planejando casamento, planejando festa de criança, que nunca teve, chá revelação, chá de bebê, parto, um monte de coisa que assim, não tem como adiar. E aí a gente é pego de surpresa com uma notícia dessa, de que essa epidemia, essa quarentena, esse isolamento de tudo pode durar até meses. Então assim, é desesperador. E eu quero falar sobre isso com vocês, principalmente vocês que estão esperando em Deus, porque eu sei que vocês, em algum momento, vocês podem ter pensado ou devem estar pensando que já estava difícil, agora que acabou, já era, o mundo vai acabar, Jesus está voltando, é o fim dos tempos e vocês não vão ser abençoados, vocês vão morrer solteiros, morrer sozinhos, nunca vão realizar o sonho de ter uma família, de servir a Deus com a sua família. E às vezes você até nem pensa assim, mas sim que se eu
seu sonho vai ser adiado, que agora vai demorar mais ainda, porque se já estava difícil, agora em isolamento total, sem poder sair de casa, sem poder ter contato com as pessoas, vai ficar ainda mais difícil. Mas o que eu quero te dizer é que os pensamentos de Deus não são como os nossos. Às vezes a gente olha para a situação e não vê saída, mas Deus ele já tem tudo planejado e às vezes isso tudo que está acontecendo só vai cooperar para o seu bem e vai servir para te aproximar ainda mais da promessa de Deus. Não desista, não se entregue ao desânimo, não se deixe abalar e não se deixe afetar com energias ruins, negativas, se for preciso. Desliga a televisão, sai de redes sociais, se afasta de tudo isso, ora mais, busca mais a Deus, leia mais a Bíblia, ouça muitas pregações que vão fortalecer a sua fé, te trazer esperança, porque isso tudo vai passar. Pode durar meses, pode morrer muita gente, pode acontecer com a gente, mas a gente sabe que Deus está no controle de tudo, nada disso é por acaso. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está permitindo e a nossa parte é orar, clamar e se prevenir. Eu hoje estava orando por isso, com relação a tudo isso, que eu estava num relógio de oração e eu orei pedindo misericórdia para Deus para que tudo isso passasse, porque está afetando demais a vida de muita gente. Tem gente que depende disso tudo acabar para sobreviver, tem pequenos empresários, pequenas empresas que serão muito afetados. Então, assim, é uma coisa muito séria, não é brincadeira. Isso são só alguns exemplos, mas tem milhares de pessoas que estão sendo afetadas, tem muitas pessoas morrendo. Realmente é algo preocupante. Então, eu estava intercedendo, clamando a Deus por misericórdia e que Ele tivesse piedade de nós. E quando eu terminei minha oração, me veio Jeremias 15 à mente e eu fui ler esse capítulo. E assim, é um capítulo muito forte, que eu fiquei um pouquinho assim, né, espantada, porque o começo dele, ele fala que nem que Moisés estivesse intercedendo pessoalmente por aquele povo, que Deus não ouviria, alguma coisa desse tipo. E depois fala sobre a rebeldia do povo que se desviou, que se corrompeu, que desagradou a Deus, um povo desobediente, que despertou a ira de Deus. E no final, ele fala com um profeta, que o profeta clama por misericórdia, continua clamando por misericórdia e pede pela vida dele também, porque ele continuou servindo a Deus, ele não se corrompeu e ele estava pedindo o livramento de Deus e Deus estava dizendo que iria livrá-lo. E aplicando na situação, nesse contexto de tudo que tem acontecido, o que eu entendo é que nós devemos sim interceder por essa situação, clamar a Deus por misericórdia, por piedade, pedir sabedoria a Deus, clamar pelo Brasil para que o Brasil, o povo brasileiro, cresça, vire adulto, amadureça, porque eu acho que nós somos um país muito imaturo, muito infantil, que não leva as coisas a sério. E isso é com relação a tudo. Eu duvido que se isso tivesse acontecido no carnaval, o carnaval ia parar. Eu duvido. Queria muito que tivesse acontecido para ver qual seria a atitude que as pessoas teriam diante de tudo isso. Então, acho que nós devemos sim clamar, interceder, pedir para Deus confortar o coração do povo, das pessoas que têm perdido familiares, amigos, pessoas queridas, orar pelos idosos, pelas crianças, por aqueles que estão no grupo de risco, mas que é necessário que a gente passe por esse tempo, que Deus ele deseja mudança, ele deseja fazer uma limpeza e a gente precisa mudar a nossa atitude, a gente precisa se posicionar e voltar os nossos olhos para Deus, porque o mundo de hoje está muito corrompido e Deus não vai livrar a gente dessa situação, Deus não vai acabar com isso do dia para a noite. Então, por mais que a gente ore e peça a Deus, eu creio que sim, vai durar um tempinho ainda tudo isso, mas que aqueles que não se corromperam, continuam sendo fiéis a Deus, que continuam firmes e clamando pela misericórdia dele,
se colocando debaixo da proteção de Deus, e eu creio que Deus vai livrar essas pessoas, Deus vai guardar, Deus vai proteger aqueles que verdadeiramente servem a Ele. Não digo que os cristãos estão livres de tudo isso, e os que não são cristãos, eles vão pegar esse vírus, jamais. Tem muita gente que não é cristã e tem muito mais caráter, tem um coração muito mais voltado para Deus do que pessoas que estão dentro da igreja e estão lá todo dia. Então eu acho que assim, é de acordo com o coração de cada um. Deus vai ver e analisar o coração de cada um. Mas independente disso, que você continue crendo, que você continue com seu pensamento voltado para o alto, para Deus, e não desista, porque isso tudo vai passar. Pode ser que demore, mas vai passar. O que Deus tem para sua vida, as promessas de Deus para sua vida, elas vão se cumprir. Esse ainda não é o fim, é só o princípio do fim, o princípio das dores. Mas a gente não sabe quando Jesus vai voltar. A gente tem que estar preparado, como se ele fosse voltar hoje, mas a gente sabe que também, ao mesmo tempo, nós devemos estar preparados para o nosso futuro e vivendo o nosso presente, a cada dia dando o nosso melhor, com a esperança de um futuro bom, de paz e de esperança.